que você assuma o canteiro de obras que você é, e não perca a oportunidade de aprender alguma coisa nova de vez em quando. É assim que a sua fé em você se fortalece e você passa a acreditar em Deus de forma ainda mais bonita. Quando era estudante de teologia, eu tive contato com um filósofo teólogo alemão chamado Moltmann, que tinha uma perspectiva muito bonita sobre a esperança. Moltmann dizia que tudo aquilo que a gente espera, nós precisamos construir. Era uma forma que ele tinha de nos colocar diante da fé na eternidade. Seria muito infrutífero da nossa parte viver à espera da eternidade de braços cruzados. Moltmann dizia que não, que a única forma que nós temos de esperar pelo céu é construindo o céu agora, trazendo aqui. Hoje eu quero construir experiências de céu. O que eu entendo como céu? Tudo aquilo que é harmonioso, fraternal. A gente sempre imagina o céu um lugar bonito. Aí então eu vou plantar um jardim para minha casa ser mais bonita, eu vou dar uma de mão de tinta nas paredes. Se não tem dinheiro para tinta, como a gente era pobre lá em Minas, a gente dava uma de mão de cal. Você também, Bia? Tornar um pouquinho mais bonitinho, sabe? A consertar aquela fechadura da porta que está quebrada há mais de 3 anos, que toda hora que você fecha ela solta. A gente se acostuma a conviver com os parafusos soltos, com as coisas quebradas, com as coisas trincadas. Não, joga fora o que não serve mais, compra alguma coisinha ainda que seja mais simples, mas que não esteja lascado, que não esteja quebrado. É assim que a gente constrói o céu, quando a gente cria harmonia entre nós. Então, se eu tenho uma situação desagradável com um irmão ou com um amigo, e eu acho que é válido reconstruir aquele vínculo, já avaliei que quero aquela pessoa na minha vida, vai lá, pede perdão, ou então conceda o perdão que ela já pediu. Isso é construir o céu. E Moltmann dizia que a mesma coisa é sobre o inferno. Se eu tenho medo do inferno após a morte, muito mais medo eu deveria ter do inferno que eu construo hoje. Vou repetir: se tenho medo do inferno após a morte, muito mais eu tenho que ter medo do inferno que eu construo hoje, com a minha injustiça, com a minha fofoca, com a minha maledicência, com o meu ódio. O inferno é uma realidade que eu posso antecipar. Posso fazer a vida do outro ser um inferno, posso transformar a minha vida no inferno. Acontece. Basta eu me descuidar de mim e todas as maldades que me habitam podem assumir o comando da minha vida. Construir o céu é a mesma coisa. Consiste em recrutar tudo que de mim já é bonito, já é bom, já é belo, já é verdadeiro, como dizia Aristóteles. Eu trago à tona aquilo que da minha personalidade é positivo e faço de tudo para prevalecer. Nunca vou perder quando sou cordial com alguém, mesmo que ele não seja comigo. Eu nunca vou perder quando escolho não enganar alguém, mesmo que ele me engane. Eu nunca vou perder se resolvo, se escolho amar. Nunca vou perder. Porque quando eu recruto o que eu tenho de melhor, eu começo a orbitar em estado de paraíso. Olha só como a reflexão de Moltmann diz: aquilo que eu espero, eu preciso construir. É isso que nós chamamos de conversão, minha gente. Que é quando no dia a dia da minha vida, eu começo a prestar atenção nas minhas atitudes que constroem o inferno. É quando eu começo a mudar na minha postura, no meu comportamento, todas as situações
que podem construir o inferno na minha vida e na vida do outro. Isso serve para todas as ambiências, para todos os âmbitos, na vida de casal, na vida entre pai e filho, na vida entre amigos, na vida de trabalho. Sim, porque há muita gente que está acostumada a fazer inferno na vida do outro e vive normalmente com isso, nem se incomoda mais com essa postura. Não é o nosso caso. Onde existir uma pessoa cristã, ali precisa estar a consciência de que o céu é agora. Aí o céu que eu vou receber ou não depois da minha morte é uma consequência natural da minha vivência hoje. A partir da reflexão de Moltmann, a gente pode entender que quem vive bem não tem medo da morte. Quem está em dia com a vida, que medo vai ter de morrer? Claro, pode até ter medo do processo do adoecimento, faz parte, é da nossa insegurança. Você diante de um acontecimento que você não sabe como é, porque só se morre uma vez. Não tem como falar assim, eu vou morrer mais ou menos e depois só para ver como é. Não tem jeito, né? Vou dar uma morrida mais ou menos, depois eu volto e conto para vocês. Não é assim. Você vai morrer uma única vez. Claro que você poderá passar por experiências de quase morte, mas não é morte. Então, diante daquilo que nós não sabemos, nós costumamos ficar ansiosos e medrosos. Mas sabe o que cura isso? Quando a gente vive bem. Quando você está em dia com as suas escolhas. Nós já falamos tantas vezes sobre isso aqui, sobre ser a pessoa certa no lugar certo. Deus não errou comigo, Deus não errou com você. Nós somos as pessoas certas. Mas às vezes nós somos as pessoas certas, no emprego errado, na circunstância errada, no relacionamento errado, com os amigos errados. Então aí a gente descobre que nós não estamos em dia com a vida, que é quando você se sente insatisfeito. Não estou feliz com as escolhas que eu estou fazendo. Mas quando você está em dia com as suas escolhas, morrer vai ser apenas uma consequência natural daquilo que você viveu. E aí o que vai ser depois, minha gente, é esperança. Eu não tenho como ficar criando muita história sobre a eternidade, mesmo porque para eu criar as histórias, eu tenho que usar a categoria de tempo, de espaço, o que nega a eternidade. Eternidade não tem tempo e nem tem espaço. Mas nós precisamos muitas vezes. Eu tenho uma necessidade de imaginar a eternidade. Para quê? Viva bem o dia de hoje. Esteja em comunhão com Deus que o habita, que a habita, e está tudo certo. E a partir da presença de Deus em você, você vai construir uma rotina, um dia a dia que seja favorável à edificação do céu nos seus dias. É o que a gente precisa fazer. Caso contrário, nós vamos ter uma fé que não nos ensina a viver. É aquela fé que não transforma, né? Que não faz você ser uma pessoa melhor. Digo várias vezes e não vou me cansar de repetir: toda pessoa que leva a sério a sua vida espiritual precisa viver em constantes processos terapêuticos. Sejam eles formais, com psicólogos, dependendo da gravidade, com psiquiatra. Para quê? Harmonizar a mente. Porque eu só posso ser uma pessoa espiritual à medida que eu sou uma pessoa equilibrada. Porque uma pessoa que trabalha a partir do desequilíbrio, que se constrói a partir do desequilíbrio, até a espiritualidade dela será doentia. E eu nem chamo isso de espiritualidade, porque eu acho que espiritualidade é essencialmente bonita, é bela, é verdadeira. A religiosidade não. Nem sempre a religiosidade é bonita, nem sempre a religiosidade edifica, mas o que é espiritual é naturalmente elevado. Temos as caixinhas de perguntas aqui hoje. A Gisele Castro pergunta: Padre, como manter a fé quando tudo dá errado?
Gisele, a gente só mantém a fé quando tudo está errado. Porque manter a fé quando tudo está dando certo não é fé. Concorda, Christian? O desafio é justamente você acreditar quando você não tem sinal algum. Nós temos a mania, minha gente, de ter uma fé muito materialista, que é aquela que nós atestamos o tempo todo. Aí Deus parece que é um jogador de xadrez que fica mexendo as peças dos nossos tabuleiros. E para muita gente, fé é ter a capacidade de perceber Deus mexendo as peças. Não, é o contrário. Fé é quando você não vê nada, é quando você não tem nada diante de você e mesmo assim você continua ali, pronta para a vida. É aquela velha história. Fé é você colocar o pé mesmo sem saber se vai ter chão. É o que a gente cantou na música hoje. Fé na vida, fé no ser humano, fé no que virá. A fé é importantíssima na elaboração da existência. É por isso que eu preciso ter fé o tempo todo. Quando eu acordo de manhã, eu como pão com manteiga e não passa pela minha cabeça a possibilidade de que o padeiro tenha envenenado a massa. Eu tenho fé no padeiro. Pronto, agora eu falei isso, né? Quem é neurótico não vai parar, todo dia de manhã vai parar e pensar, será que meu pão está envenenado? Não, se você é uma pessoa emocionalmente saudável, não vai lhe ocorrer isso. É aquilo que na filosofia a gente aprende nas primeiras aulas, nas primeiras lições. É a fé no natural. Sim, você é muito mais movida pela fé no natural do que na fé no sobrenatural. Quando você entra dentro de um ônibus para fazer uma viagem, você tem fé que aquele motorista está habilitado para fazer aquela viagem. Mais do que estar habilitado, você tem fé que ele não está alcoolizado, que ele dormiu o suficiente para fazer aquela viagem durante a noite. É reunião de fé. Quando você para numa lanchonete no meio da estrada, você também vai comer o almoço que está lá, sem lhe ocorrer a possibilidade de que aquela comida esteja envenenada. Fé é isso. É quando você tem o instrumental para viver bem o seu dia a dia. Quando eu não tenho mais essa fé natural, a minha vida vira um inferno. É o que nós chamamos de insegurança doentia. Quando uma pessoa entra no contexto da desconfiança doentia, a vida vira um inferno para ela. Porque sem a fé no natural, nós não conseguimos articular a nossa rotina. De tudo você vai desconfiar. E é tão interessante porque na psicologia a gente aprende isso. A fé natural, que não é a fé em Deus, é essa que eu estou falando. A fé nas situações, nas pessoas. Eu sentei nessa poltrona e tenho fé que ela não vai cair, que ela não vai quebrar. A articulação da fé natural é um elemento antropológico que nos é dado pelas pessoas que cuidaram de nós. Se você foi criado com pessoas que lhe deram segurança, você vai viver naturalmente isso. Agora, se você foi submetido a uma infância onde o tempo todo as pessoas fizeram questão, ou até mesmo nem fizeram questão, era delas, entregaram a você insegurança o tempo todo, até a fé no natural você vai ter dificuldade de ter, que são aquelas inseguranças crônicas que nós levamos vida fora. É aquela pessoa que tem medo de tudo. É mais comum do que você imagina. E são pessoas que precisam ir para a terapia, curar as inseguranças, porque elas repercutem. Tudo que você vai fazer na vida requer segurança. Aí quando você entra na fé sobrenatural, fica ainda mais difícil, porque a fé natural,
ela vai dar condições de você ver aquilo que você está acreditando. Eu vejo, eu acredito que o Christian esteja piando porque eu estou vendo. Agora, quando o Christian diz: padre, você pode confiar em mim, eu não estou vendo isso nele, porque está dentro dele. A confiança que ele me diz que eu posso ter nele está ligada ao amor que ele tem por mim, à fraternidade que nós dois temos um com o outro. Quando uma pessoa diz: eu amo você, e você tem dificuldade de acreditar, mesmo que ela dê todos os sinais de que ela ama, é porque a insegurança natural, que foi uma negligência na sua criação, você cresceu fragilizada pela insegurança. Aí quando você precisa acreditar no que é sobrenatural, que o amor é sobrenatural, a confiança é sobrenatural, porque está acima daquilo que nós podemos ver, aí que você vai ter dificuldade mesmo. Você entende o ateísmo de muita gente aí? A pessoa teve uma vida extremamente insegura do ponto de vista humano. Ela teve um pai agressivo, ela teve uma mãe ausente, ela cresceu dentro de um ambiente de muita violência, ela cresceu insegura. Essa pessoa vai ter muito mais dificuldade de crer no sobrenatural, no amor, na fé em Deus, a fé em Deus, na confiança, do que aquela que teve um âmbito emocional saudável. É assim que funciona a vida. Quando eu digo que eu preciso ter fé em Deus, eu estou dizendo a mim mesmo que eu tenho que acreditar em mim, que eu tenho que acreditar nos outros. Eu não tenho condições de ter uma fé em Deus sem antes ter tido fé em mim. Aliás, existem alguns discursos religiosos equivocados que querem anular a fé no ser humano. Eu só posso confiar em Deus. Isso é bonito na teoria. Se você não confiar nas pessoas no dia a dia, sua vida é insuportável. Não tem essa história: a minha confiança está somente em Deus. Não existe isso. Até para eu confiar em Deus, eu precisarei ter confiado em alguém antes disso. É bonito de falar, mas isso não se aplica ao que nós sabemos de nós. É uma frase que tem um efeito lindo, que parece que a pessoa está evoluidíssima espiritualmente falando, quando na verdade ela está antropologicamente equivocada. A fé que eu tenho no absoluto em Deus, um dia foi construída quando eu precisei dar os meus primeiros passos, e a minha mãe estendeu os braços, e eu soube que aqueles braços estavam prontos para me amparar caso eu não conseguisse chegar até ela. Se a minha mãe me deixasse cair no meio do caminho, pode ser que eu registrasse: minha mãe não é uma pessoa confiável. Ou quando eu fui aprender a andar de bicicleta, que é engraçado, tem alguns aprendizados que nos marcam. Eu me lembro direitinho da tarde que eu aprendi a andar de bicicleta, de como aquilo foi importante para a minha autoconfiança, porque eu olhava os meus amigos andando de bicicleta e eu pensava: eu nunca vou conseguir, que eu tenho isso em mim, minha gente. Eu não sou uma pessoa muito resolvida, não. Eu estou o tempo todo lidando com as minhas inseguranças. Eu não estou aqui me colocando como uma pessoa pronta, não sou uma pessoa pronta. No ano de 2025, o canteiro de obras que eu sou é enorme. Eu não tenho muitas vezes a segurança que eu preciso ter. Então, eu sei que muitas inseguranças minhas estão ligadas à minha infância, e muitas seguranças também estão ligadas às minhas conquistas na infância. E eu me lembro que andar de bicicleta foi um fator determinante para eu começar a ter mais confiança em mim. E eu me lembro direitinho, minha gente, do meu irmão Geraldo, foi quem me ajudou a andar de bicicleta pela primeira vez. Ele segurando na garupa, e ele fingia que estava segurando de vez em quando,
E eu já estava andando sozinho, e eu só falava, não larga não, não larga não. E ele falava assim, não, não vou largar não, enquanto você não aprendeu, eu não vou largar. Olha que bonito isso. Aí de repente eu percebi que o pedal estava mais leve, que eu estava mais solto, e eu olho para trás, não tinha mais ninguém segurando, mas tinha alguém sorrindo e aplaudindo a minha conquista. Se ele tivesse segurando até hoje, eu não teria aprendido a andar. Mas ele foi pedagógico comigo. Ele só dizia, não vou soltar não, estou aqui com você. E eu já estava andando de bicicleta sozinho. Ele continuava atrás falando como se estivesse segurando a bicicleta, porque ele sabia que ali ele estava construindo a minha confiança. Claro, não sabia como eu sei hoje, como eu estou dizendo para você hoje. Ele sabia no instinto. Meu irmão precisa de mim aqui agora, dando o apoio para ele superar esse medo que ele tem. Ele conhecia meus medos. E hoje, eu tenho certeza que muitas coisas eu aprendo, porque um dia eu aprendi a andar de bicicleta. Muitas coisas eu consigo fazer, porque um dia eu consegui andar de bicicleta. Aquilo que a gente conseguiu no passado está nos influenciando hoje. E aquilo que a gente não conseguiu no passado continua nos influenciando hoje também, gerando pessimismo, tristeza e espírito de vítima. Que você assuma o canteiro de obras que você é e não perca a oportunidade de aprender alguma coisa nova de vez em quando. É assim que a sua fé em você se fortalece e você passa a acreditar em Deus de forma ainda mais bonita. Desça sobre as nossas vidas, sobre os nossos projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer